Antes de Wet Leg lotar shows por todo o Reino Unido, antes de Wet Leg estourar com faixas como Chased Lounge, Wet Dream e Angélica, antes de partirem para uma turnê completa na América do Norte, o que vem à sua mente ao ouvir a expressão Wet Leg? Agora, a gente vai falar sobre o que o Wet Leg realmente significa um pouco mais tarde, mas dependendo de quem você perguntar, bem, o sucesso repentino deles como banda deixou as pessoas um pouco confusas, mas muito intrigadas. Com um nome como Wet Leg e um estilo visual que parece estar entre a comédia absurda do indie rock e o caos total da internet. Bem, alguns fãs brincaram que essas duas são um remix moderno da geração Z de Marilyn Manson, enquanto outros os veem como estrelas do rock que misturam gêneros e são tão viciantes quanto uma droga, prontos para dominar sua playlist ou talvez até seus pesadelos. Eu acho que essa parte é um pouco pesada. Mesmo assim, eles vieram de uma ilhazinha e percorreram um longo caminho. Então, como duas garotas saem praticamente do nada para dominar as paradas, ganhar grandes prêmios como o Brit Awards e conquistar o indie rock, Wet Leg se tornou uma das bandas mais comentadas do mundo. Com esse sucesso, ainda persiste a pergunta: de onde veio o nome Wet Leg? Bem, a resposta pode te surpreender e com certeza será mostrada neste vídeo. De qualquer forma, Wet Leg está se tornando um dos maiores nomes do mundo. Eles estão dominando o prestigioso Brit Awards e se tornando uma das bandas mais comentadas do mundo no rádio. Algumas pessoas ainda chegam à festa tentando descobrir quem são e o nome da banda. Vamos explicar isso depois, mas há muito o que cobrir aqui no Before They Were Famous. Faz tempo que não falo de uma estrela do rock e estou animado. Vamos começar. Agora, Wet Leg não surgiu de uma cena musical agitada como Londres ou Nova York. Eles vieram de um lugar muito mais tranquilo e, para ser sincero, um pouco inesperado. Estamos falando da Ilha de Wight. Esta é uma pequena ilha na costa sul da Inglaterra, famosa por praias, aposentados e um festival de música. Ainda não havia lançado uma estrela global do indie rock até o Wet Leg surgir. Agora, no centro dessa dupla, é claro, temos duas garotas. Mas primeiro vamos focar em Rhiannon Teasdale. Ela nasceu em 1º de novembro de 1992 e cresceu ali mesmo na ilha. Agora, relatos online e entrevistas sugerem que ela cresceu em um lar criativo, com o pai trabalhando como artista visual e músico, o que ajuda a explicar por que ela se voltou para a performance desde cedo. Depois temos Hester Chambers, nascida também no início dos anos 90, que também foi criada na ilha de Wight. Assim como Rhiannon, ela cresceu rodeada de música e arte, estudou em faculdade de música e aprimorou-se como guitarrista e compositora. Agora, crescendo em uma ilha como essa, não há muito o que fazer e isso tende a empurrar crianças criativas para um de dois caminhos. Ou você fica entediado e começa a fazer algumas coisas impróprias, ou começa a fazer música, arte, pinturas, esculturas, seja o que for, mas música para este vídeo com certeza. Agora, de acordo com trechos e entrevistas, Rhiannon definitivamente apostou no lado criativo desde cedo. Agora, existem fotos antigas e gravações circulando por aí mostrando ela experimentando performance, moda e música muito antes de Wet Leg sequer existir. Ela contou em entrevistas que passou por fases musicais diversas, testou estilos, sons e trabalhou com outros nomes antes de chegar ao que acabaria vingando. Hester, por outro lado, seguiu um caminho um pouco mais tradicional na música, aprimorando suas habilidades na guitarra, estudando o ofício e construindo uma base que mais tarde se tornaria uma parte fundamental do som do Wet Leg. E embora as duas não tenham formado uma banda juntas imediatamente quando eram crianças, a ilha de Wight é um lugar pequeno e os caminhos delas, bem, obviamente se cruzariam pela cena musical local, amigos em comum e o interesse compartilhado em criar algo diferente. Agora, olhando pra trás, é o tipo de situação perfeita. Quero dizer, vocês estão presos em uma ilhazinha e ambos têm a mesma paixão. Ou vocês vão se odiar, ou vão se tornar os melhores amigos e motivar um ao outro a fazer algo mágico. Mas antes de se tornarem uma banda reconhecida mundialmente, bem, os dois precisavam descobrir o que diabos iam fazer juntos. Vamos nessa! Rhiannon já batalhava há anos antes do Wet Leg existir, e de acordo com entrevistas, ela já tinha liderado um projeto chamado Rain with an H, que lançava músicas com uma pegada mais sombria, eletrônica, quase como uma arte performática. Então ela lançou um álbum chamado Soft Songs em 2019, mas apesar do esforço não fez sucesso de verdade. Não colocou dinheiro no bolso dela, não tirou ela da ilha de Wight.
Ao mesmo tempo, ela trabalhava em empregos comuns só para se sustentar. Estamos falando de varejo e moda, enquanto continuava experimentando com seu som e sua identidade como artista. Hester Chambers seguia um caminho similar. Ela estava mais focada no lado musical, desenvolvendo suas habilidades na guitarra e na composição, enquanto tocava em círculos musicais menores, que ficavam ali pela ilha de White. Então, eram coisinhas bem pequenas. Eles se reconectaram por amigos em comum e pela cena local. Segundo Rhion, a ideia de criar a banda surgiu de forma casual, quase como uma brincadeira. E foi aí que o nome Wet Leg entrou na história. Agora, de acordo com entrevistas, o nome tem relação com a ilha de White e uma gíria para os visitantes que chegam de balsa, literalmente encharcados de água do mar. Eles descem do barco com as pernas molhadas. Existem variações dessa história online, ligando o nome ao uso de emojis como piada interna entre os moradores locais, refletindo seu humor. Como dissemos, não é como se alguém tivesse se mijado. É só chegar num lugar desconhecido e acabar pegando um pouco de água do mar, de preferência só nas barras da calça. Com o som guiado pela guitarra de Hester e a entrega seca e quase falada de Rhion, eles criaram algo propositalmente estranho, minimalista e viciante. Depois veio Chase Lounge, com riffs simples, letras inusitadas e uma interpretação despreocupada, justamente o que prendia a atenção do público. Agora, eles lançaram o vídeo em 2021 e quase imediatamente ele começou a ganhar força na internet. Primeiro os fãs notaram, depois os blogs e só então as grandes gravadoras prestaram atenção. Depois de anos experimentando nos bastidores, de repente tudo começou a acontecer muito rápido. Com o aumento da popularidade do Wet Leg, cresceram também os comentários sobre eles, nem sempre focados na música. Uma grande parte dos comentários na internet se resumia à confusão sobre o visual deles, o jeito como se apresentavam e a vibe geral que traziam. Com expressão impassível, humor incomum e um estilo que foge do tradicional do rock, diferente do típico astro do gênero. Alguns espectadores na internet não sabiam bem como interpretar as duas garotas, o que gerou piadas. Agora, comentários, memes e vídeos de reação começaram a aparecer, com pessoas questionando de forma brincalhona tudo, desde o visual delas até as letras das músicas e o que exatamente elas estavam tentando representar. Nada grave, mas barulhento o bastante para entrar na conversa sobre as músicas delas. Agora, mais ou menos na mesma época, os fãs também começaram a investigar mais a fundo o significado por trás do nome. E como a maioria das coisas com a banda, bem, a resposta não é exatamente direta. Agora, eles já estão cansados de responder sobre formar banda, se juntar ou o nome, e não explicam muito, nem se preocupam em corrigir. Eles deixam as pessoas tirarem suas próprias conclusões e acham isso engraçado. Na cultura da internet atual, pode ser a decisão mais inteligente. Porque quanto mais perguntas as pessoas fazem, quanto mais piadas elas fazem sobre o Wet Leg, mais a influência deles se espalha. Depois do lançamento de Chase Lounge, as coisas não só cresceram, elas explodiram. Quase da noite para o dia, Wet Leg passou de relativamente desconhecida para se tornar uma das bandas novas mais comentadas do Reino Unido. Os blogs de música começaram a falar sobre eles, as rádios começaram a tocar a música. Os números de streaming subiram rapidamente e o mais interessante era como tudo isso parecia totalmente inesperado. Não houve grande lançamento nem campanha da indústria, só um vídeo simples, um riff marcante e um tom inexplicável que não passava despercebido. Quando a indústria percebeu, tudo avançou ainda mais rápido. A banda agora assinou com a Domino Recording Company, respeitada gravadora independente do Reino Unido, famosa por lançar grandes artistas. Eles seguiram com faixas como Wet Dream e Angelica, investindo ainda mais na fórmula simplificada que continuava funcionando. Então veio o verdadeiro ponto de virada. O álbum de estreia deles saiu em 2022, entrou nas paradas e chegou ao primeiro lugar no Reino Unido. Depois disso, tudo aconteceu rapidamente. Grandes festivais, turnês internacionais e prêmios. Agora Wet Leg já não eram só um momento viral. Oficialmente estabelecidas, elas tinham trajetória clara e não reduziam o ritmo. Agora eram ricas o bastante para comprar uma toalha para secar as pernas. Esse tipo de ascensão traz uma atenção nem sempre desejada. Com o crescimento do Wet Leg, aumentavam também as conversas sobre eles. Agora, alguns fãs apreciam o minimalismo e o humor imprevisível deles, enquanto outros não sabiam bem
bem o que pensar daquilo. Muitas discussões online nem eram sobre a música. Era mais sobre a vibe, as expressões, a forma como se apresentavam, o jeito como pareciam quase desinteressados e ao mesmo tempo totalmente no controle. E foi aí que as coisas realmente decolaram na internet. Agora, as garotas recentemente fizeram um grande show. Elas se apresentaram no Saturday Night Live, mas os americanos nem sabiam direito o que estavam assistindo. Teve vídeos de reação em tom de meme, a sessão de comentários estava ruim. Alguns tentavam entender, outros compararam com Marilyn Manson, mas alguns viram como arte. Alguns acharam que elas estavam trollando a indústria. Em vez de encerrar, as garotas abraçaram a situação. Elas não explicam muito, não pedem desculpas nem corrigem a narrativa. Deixam que falem, pois quanto mais questionam, mais atenção recebem. E na cultura da internet de hoje, bem, esse pode ser a jogada mais inteligente que você pode fazer. Agora, avançando para os dias atuais, bem, Wet Leg, elas não são mais a banda misteriosa que as pessoas tentavam decifrar. Elas são uma banda já consolidada. Elas têm prêmios, sucesso nas paradas e reconhecimento global. Sua música, Man Get Out, está se tornando um fenômeno mundial. Elas já fizeram turnês no Reino Unido, Europa e América do Norte, aumentando sua base de fãs em constante crescimento. E embora as perguntas, os memes e a confusão não tenham desaparecido, bem, isso pode ser justamente o motivo pelo qual elas continuam fazendo sucesso. Porque num mundo onde tudo é explicado, Wet Leg ainda deixa espaço para o mistério. Alguns acham que elas têm um relacionamento. Aquela ali, acho que não. Espero poder atualizar isso com novas informações quando as encontrarmos. Mas por enquanto, pelo menos sabemos de onde essa banda veio, como eles criaram o nome, qual é a delas e prevemos que eles vão longe, muito longe. Parabéns pra eles. Vejo vocês em outro vídeo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.